vou trabalhar não hoje. Não vou não. Vou pra casa, vou curtir outras coisas, mudar o foco. Ai, 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 ai. Muito bom dia para quem está feliz com o futebol. O topo da tabela é verde. Após Vitor Roque desencantar contra o Vasco em Brasília, o Palmeiras também contou com a ajuda do Cruzeiro, que bateu o Flamengo, graças a Gabigol nos acréscimos. No Sul, Mano Menezes conquistou a primeira vitória no comando do Grêmio e afundou ainda mais o Santos. No Morumbi, o São Paulo, rei dos empates, ficou no 0-0 com o Fortaleza. No Maracanã, o Fluminense derrotou o Sport, que demitiu o técnico Pepa. E a maior revolta quem passou no final de semana foi o torcedor colorado. Com hat-trick de Yuri Alberto e polêmicas de arbitragem, o Corinthians derrotou o Inter e pulou para a 8ª posição. E aí, Roger? Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou para olhar. Mas é assim, bote esse árbitro para vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre é assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Nós não queremos ser beneficiados, na verdade, nós não somos. Criamos muitas oportunidades, mas infelizmente não fomos efetivos de novo. Que dia eu falei na entrevista passada, precisamos melhorar nossos números. Etapa essa que o Grêmio está passando e eu espero que tenhamos começado a passar definitivamente hoje com essa vitória importantíssima. Tudo é mais difícil, né? Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. O Gabriel, quando entrou, ele disse: Gabriel, falta 10 minutos. Mas 10 minutos vai para uma oportunidade, é essa que tu vais ter que finalizar. Importante estar lá em cima, da primeiro, segundo, terceiro, quarto, andar ali no G4, G5, próximos dos outros. Vamos perder, vamos ganhar, mas é importante chegar àqueles últimos 10 metros, que são os últimos 10 jogos, estar ali na disputa. Se conseguirmos fazer isso, vamos disputar até ao fim, como fizemos nos últimos anos. Tá aí então, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Tô triste, mas em contrapartida, Ronaldo Giovanelli. É isso que eu falo, quando ganha, goleia, hat-trick, é o seu momento. Parabéns, Ronaldão. E bom dia! Bom dia, bebida dos seus cavalos. Eu estou assim pra você não me ver rindo, porque hoje em dia pra arrumar emprego tá muito difícil. Eu não quero que você me veja. Apagou a bebida! A lâmpada! Sim. Quando ele saiu de campo, tudo mudou, né? A lâmpada! Alan Patrick sai de campo e aí vira esculhambação. Que coisa. Bom dia. Parabéns, Ronaldão. Bom dia. Mas as polêmicas de arbitragem serão dissecadas aqui no Jogo Aberto daqui a pouquinho. Bom, mais feliz e com mais méritos ainda está Edu Dracena, líder, vai voltar para o cadeirão do Jogo Aberto. Cruzeiro bateu o Flamengo, Gabigol cheio de estrela, de brilho. E o Santos não ajudou muito, hein, Edu? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos, meus amigos. Muito bom dia. Boa semana a todos. Rapaz, o Palmeiras, 18 jogos sem saber o que é derrota fora de casa. Quantos? 18 jogos. Pra você ver, né, Renata? Então, uma semana abençoada pra todo mundo. Cabuloso. Que vitória com o Flamengo, hein? Que jogo, hein? Parabéns. Seguir nessa pegada aí. Vamos pra cima, Renata. Bora lá, Edu. Cicinho, nem cá, nem lá. 0-0, São Paulo e Fortaleza. Começou assim na sexta-feira e o Ferreirinha perdeu o pênalti. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Eu também muito feliz, até porque somos os invictos do Campeonato Brasileiro. Só empata. Você quer subir no caldeirão? Só empata. Não. Ei, dá uma seguradinha. O que você falou dos invictos? São Paulo é invicto. Muito bem. E o Palmeiras também, né? Dá uma seguradinha. O Palmeiras já perdeu. É só São Paulo, Renata. Pô. Dá uma seguradinha. Mas que como tem vocês Red Bull. estão atrás do meu Inter que foi amassado no final de semana? Mas o Red Bull entra daqui a pouco em campo e pode ser líder, hein? Então o cadeirão não é só seu, Fica não. tranquilo que domingo acaba a sua invencibilidade.
Domingo. Ai, calma que é muita coisa. A minha cabeça não tá boa hoje, Brasil, mas vocês sabem o motivo, né? Sim. Você também, né, Rona? Sim, eu sei, bebida. Aliás, quando que você não lembra de mim, hein? Impressionante. Ai, que tristeza. Por dentro, a loira está acabada. Vamos falar de outras coisas que não futebol hoje. Não tem Fórmula 1 aí, Stock Car, enfim. Vamos falar de Abel Ferreira. Esse sim deu a volta por cima, liderança do campeonato. Já está pensando no Cerro Porteño pela Libertadores. E Vitor Roque desencantou o chefe, deve estar feliz, hein? A entrevista dele, aleluia, né? Lá no YouTube, canal Jogo Aberto. Na sequência, vai ter mais, Rona? Xibiriribi, solta legal. Oh, meu Deus. Para mim, deixar o Veiga fora, o Maurício fora, o Murilo fora, são difíceis, mas vocês veem, o Alá entra, a dinâmica que este miúdo nos dá à equipa, uma máquina, não é? E nós temos que tentar ser o mais coerentes possível. A equipa estava a pedir outro tipo de características que se calhar não o Veiga neste momento ou o Maurício, e se calhar fechar um bocadinho aquele corredor direito com o Alá, porque o nosso adversário estava a espetar muito os laterais, portanto ainda está muito no início. Eu nem olho muito para a classificação, queremos somar pontos, hoje somamos mais 3. Eu gostava mesmo, esse é o nosso objetivo, quando chegares lá a dezembro, 20 e qualquer coisa de dezembro, e estar em primeiro, aí eu ia ficar contente. Agora, pouco importa, é importante estar lá em cima. E a expectativa é, pois, mas o Vitor Roque custou não sei quanto, ele tem que chegar aqui. Não, ele é um moleque espetacular, é um miúdo humilde, é um miúdo que trabalha, é um miúdo que deu um passo atrás para no futuro dar 3 passos à frente. Vocês viram como é que o grupo festejou o gol dele? Isto é reconhecimento do trabalho coletivo, mas é preciso ter paciência, e mais de paciência, que é o que eu tenho, acho que eu tenho, pelo menos que os meus jogadores têm, às vezes que as minhas filhas não têm. Muito bem, voltamos com o Jogo Aberto já. Série A passada limpo no final de semana por aqui. Gabigol, que estrela! O cara é diferenciado, não é? O Cruzeiro fez uma excelente partida diante do Flamengo em casa com seu torcedor e ganhou no finalzinho, gol de rebote de pênalti do Gabigol, 2-1 pra cima do Flamengo, que não foi malvadão não, hein? A euforia de um gol marcado nos acréscimos. Mas quem balançou as redes não comemorou tanto. Gabigol não era um personagem qualquer. Multicampeão pelo Flamengo, Gabigol entrou em campo apenas aos 42 minutos da etapa final. Pouco tempo para jogar, né? Mas o suficiente para garantir uma vitória do Cruzeiro contra o rubro-negro depois de 7 anos. Do banco de reservas, Gabigol viu Caio Jorge arriscar de fora da área e surpreender o goleiro Rossi. 1-0 Cruzeiro. Característica minha ali é velocidade, consegui uma mudança de direção rápida também, ganhei a marcação e chutei forte. O atacante quase fez o segundo, mas a bola explodiu no travessão. Quem marcou foi o Arrascaeta, ajeitada de Gerson para o uruguaio, que mandou no ângulo para deixar tudo igual. É a lei do ex funcionando no Mineirão. Veio o segundo tempo e Rossi começou a fazer grandes defesas. O Matheus Pereira tentou. O Wanderson também ficou no quase. Neste lance, o goleiro argentino pegou o chute de Matheus Pereira e o rebote de Caio Jorge. Cássio também apareceu bem neste cabeceio de Bruno Henrique. O jogo caminhava para o empate, até que os 3 jogadores do Cruzeiro que entraram nos minutos finais deram novos rumos para a partida. Bolassi cruzou e Eduardo sofreu pênalti de Léo Pereira. Gabigol com a bola. Na cobrança, Rossi defendeu, mas o atacante aproveitou o rebote. Gol da vitória cruzeirense, de quem fez história com a camisa do adversário. Todo mundo sabe do meu carinho pelo Flamengo, o quanto eu amava jogar lá e a torcida também.
Vou muito ao Rio, me sinto carioca já. Então, meus amigos estão lá, todo mundo está lá. Então, é claro que tem um gostinho diferente, né? Mas o futebol é assim. É inevitável, tem muita estrela, não é possível. A alegria dos cruzeirenses tomou conta do Mineirão com o apito final. Há um mês atrás não éramos os piores de todo o mundo, estávamos já rebaixados para a Série B e que os nossos jogadores eram muito fracos, o treinador não sabia treinar, mas também hoje não somos os melhores do mundo. Simplesmente ganhamos um jogo. Isto é uma mensagem para dentro, que os jogadores sabem disto, mas também para fora. Somos uma boa equipa, somos uma equipa humilde de trabalho, que sabe que tem que competir bastante para conseguir ter os resultados. Eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Cicinho, Gabigol acabou sendo o personagem da partida, mesmo entrando no finalzinho do jogo. E é aquele cara que, quando tem oportunidade, ele aparece, ainda mais contra o Flamengo. Ele estava guardando essa. E fora isso, o Cruzeiro se apresentou muito bem. Renata, se apresentou muito bem. O Gabigol dispensa comentários sobre a questão de ter estrela, né? Até porque no momento tão decisivo da partida, no final do jogo, ele entra, né, nos minutos finais e tem essa grande responsabilidade de bater um pênalti contra o seu ex-clube, né? O seu ex-time, na verdade o time que ele torce, time de coração. Mas o que chama atenção é a partida do Cruzeiro. A ordem que o treinador deu para o Cruzeiro e a humildade que o Cruzeiro tá. Então não tem esse estrelismo, a vaidade foi jogada por terra ali. Por isso que o Cruzeiro cresceu, né? Então, parabéns à equipe do Cruzeiro, parabéns ao Gabigol e, acima de tudo, Cássio, parabéns, porque com toda humildade pegou tudo e está sendo uma das principais peças, né, do Cruzeiro nesse momento de virada do Cruzeiro. Vou deixar o comentário do Edu Dracena para o final aqui. Ronaldão, aproveita o gancho do Cicinho. Cássio precisava um desabafo há poucos dias, muito emotivo, nem todo mundo gosta da verdade emocional no futebol. E ele foi corajoso e parece que depois que ele se aliviou, que tirou esse peso, o futebol do Cássio cresceu também. Sempre assim. O gigante de Minas tem um gigante no gol também. Porque o maior de Minas é o Cruzeiro lá, né? Verdade é. Você tá provocando o Everton. Atlético. O Galo é o maior de Minas. E o gigante seguiu meu passo também, que eu saí do Corinthians também fui para o Cruzeiro. E ele tá pegando muito, pegou muito. Se o Gabigol fez a diferença lá no ataque, se o treinador fez a diferença no vestiário, o Cássio fez a diferença ali. Pegou as duas do jogo. E duas bolas dificílimas que ele fez, a defesa que fez o Cássio. Então, parabéns a você, gigante, porque você está no maior de Minas. É isso. Boa. Edu, tá legal essa briga da artilharia aí, pela artilharia do campeonato. O Arrascaeta vem liderando, mas o Caio Jorge, não apenas porque foi definidor nessa partida, porque fez gol também outra vez, mas é um jogador que ele disse, eu tô com confiança, tô partindo pra cima. O que mudou no Cruzeiro? Foi a saída do Dudu? E 7 jogos, né, do Caio Jorge, 6 gols, né, Renato? Para você ver a confiança que o atleta tá, né? E não é de agora, desde o ano passado também ele vinha fazendo bons jogos, gols importantes também para o Cruzeiro, né? Eu acho assim, o treinador Léo Jardim achou o time do Cruzeiro, né? Você vê as ideias, você vê que não tem ali vaidade, você vê que os jogadores tá sabendo o que tem que fazer dentro de campo e com as vitórias isso fica mais tranquilo, Renato, para você jogar e você vê que o ambiente, você vê, ó, depois do jogo, todo mundo se abraçando, comemorando com a torcida e isso faz com que reflete dentro do campo, né? Um jogador olhando para o outro, sabendo o que tem que fazer e isso a cada jogo vai passando, vai trazendo uma confiança e outra, jogar contra o Flamengo, um dos melhores elencos do país, que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e você jogar dessa forma, isso te credencia e te dá mais motivação para você continuar trabalhando. E o Gabigol não reclama de ficar no gol, né? No banco, aliás, de ficar lá esperando. Enfim, agora é o seguinte, goleada no sábado, Grêmio ganhando no domingo, o Santos está numa situação muito difícil, o Edu vai falar sobre isso. Mas engraçado que tá todo mundo feliz, ou mais ou menos feliz nesse programa, menos eu. Mais ou menos feliz?
Cicinho. Tô muito feliz. Grêmio e Santos entraram em campo desesperados para sair do Z4. Logo aos 4 minutos, Luan Pérez passou perto de deixar o jogo mais cedo. Uma entrada dura em Dodi rendeu reclamações por parte do Grêmio, mas ficou somente no cartão amarelo. Mais tarde, o tricolor reclamou novamente. Dessa vez, pediu um pênalti sobre Cristaldo, que não foi assinalado. Na falha da saída de jogo do Santos, o Grêmio roubou a bola e gerou perigo na finalização de Kiki Oliveira. Brazão começou o segundo tempo trabalhando para defender o cabeceio de Bright White. Instantes depois, o Santos pediu pênalti após entender que a bola teria batido no braço de Gemerson. O árbitro mandou seguir. Na tentativa de ataque gremista, o cruzamento de Alisson passou por toda a defesa santista. Fora da área, Camilo tentou concluir e ela sobrou para Kiki Oliveira, que não desperdiçou. Hoje a gente não deu muita chance pro Grêmio. Eu acho que o Grêmio teve 8, 6 chances e teve 3 só no gol. Né? Não é comum o Grêmio em casa produzir tão pouco. Claro que também vem impressionado como a gente, mas a gente soube se defender bem. Tomamos um gol de infelicidade. O Santos teve a chance do empate com o Zé Ivaldo. Livre para cabecear após grande jogada de Soteldo, o zagueiro mandou por cima. Acho que depois de 6 ou 7 partidas a equipe volta a encerrar um jogo sem sofrer gols. Só existe evolução com resultado. Essa é a maior importância do jogo de hoje diante do nosso torcedor. Sair visualmente da zona. O fato da gente ganhar ainda não foi o melhor desempenho, mas nós ganhamos, não tomamos gol. A gente sai da zona, né? E isso é o grande ponto positivo desse jogo. A vitória pelo placar de 1-0 trouxe alívio para o ambiente gremista. O tricolor agora não está mais no Z4 do Campeonato Brasileiro. Já o Santos ainda vive esse drama e pretende trabalhar nesta semana para tentar mudar isso na próxima segunda-feira. Hoje uma vitória nos tiraria dessa zona de pressão. Não sei se no próximo jogo uma vitória consegue nos tirar, mas a gente vai trabalhar para isso. O resultado não foi bom? Concordo plenamente. O resultado machuca. Não é o que a gente queria? Não é. Mas a gente teve coisas boas no jogo e a gente tem que continuar a partir daí. Tá aí o Grêmio, primeira vitória do Mano Menezes comandando a equipe gaúcha. Era importante, um duelo de duas equipes desesperadas. O Grêmio pelo menos tem um alívio, tem jogos ainda hoje. O Galo vai a campo contra o Juventude, Mirassol visita o Bragantino. Mas o Grêmio precisava do resultado e o Santos, Edu, não mostra evolução. Verdade, Renato. O Kleber Xavier vai ter muito trabalho, né? A gente espera agora, com essa semana livre, né, do Santos, ele possa colocar as ideias dele de jogo. Apesar que ele fez algumas mudanças. Mas é o momento realmente do Santos, né? Na zona de rebaixamento. Pode me mostrar, eu também mereço. Um momento ruim do clube, né? Tanto dentro como fora de campo, pelas pressões, a torcida jogando, né, de uma forma contra, né, a equipe, porque pressionando, porque isso é difícil também. Né? E agora o Kleber tem uma semana para trabalhar. E aí vamos ver o que ele vai fazer, porque a gente vê que os jogadores, né, a bola está queimando no pé, eles não entendem de repente o que o treinador está pedindo. Apesar que até fez um bom, né, segundo tempo regular, vamos dizer assim, mas é muito pouco ainda pela camisa e pelo clube que o Santos tem. Que coisa, hein? Agora vocês vão acompanhar gols do sábado da Série A. O Fluminense sofreu, mas ganhou do Sport por 2-1. O Bahia fez 1-0 para cima do Botafogo e o Ceará, clássico nordestino, bateu o Vitória. O jogo aberto, eu quero gritar gol, 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 Brasileirão, 7ª rodada, Maracanã, e o lanterna do Campeonato Sport deu um susto no 5º colocado Fluminense. Lucas Lima recebeu o lançamento na esquerda e cruzou para a área. Pablo completou de cabeça 1-0, tudo legal segundo o VAR. A recuperação carioca veio no segundo tempo após a jogadaça de John Arias para cima de Christian Marleta, seguida pelo cruzamento. De cabeça também, Kevin Serna deixou tudo igual. Em seguida, a polêmica, Rafael Klein no campo marcou o pênalti de João Silva em John Arias. Chamado pelo VAR, Daniel Bins, no entanto, mudou de ideia, nada a marcar.
E o Fluminense então, que na sequência ainda se sentiu prejudicado também pela não expulsão de Hereda após a entrada incerta, formalizou uma reclamação junto à CBF relacionada à arbitragem. Isso apesar da virada nos instantes finais. Em outro lance de John Arias, dessa vez em cima de Rivera, Everaldo definiu 2-1, resultado que derrubou o técnico Pepa do comando do Sport. Tô cansado de ver outros lances de outros jogos também, pênaltis ridículos e pênaltis 100% pênaltis que não são dados também. É difícil. Eu não tô nem falando da arbitragem hoje. Eu falei, na minha opinião, foi pênalti e o Fluminense mereceu a vitória pelo que fez no segundo tempo. Já na antepenúltima colocação do Brasileirão, o Vitória se deu mal na visita ao 7º Ceará no Presidente Vargas. 1-0 gol de Marlon de cabeça, mesmo sem sair do chão. E para fechar na Fonte Nova, deu Bahia diante do Botafogo. No fim do primeiro tempo, em bonita jogada que começou com o chapéu de Caio Alexandre em Patrick de Paula no campo de defesa. Como se não bastasse, na sequência a bola chegou a Eric Pulga na esquerda. Em boa fase, um dos destaques do grupo do técnico Rogério Ceni na temporada passou no meio dos dois marcadores, depois mais um e serviu. Cauli só precisou botar a bola na rede. Após o intervalo, o Bahia ainda chegou a marcar mais um lance confuso, afinal a bola não saiu pela linha de fundo e tampouco bateu no braço de Lúcio Rodrigues na finalização. O VAR, no entanto, pegou o impedimento de Luciano Juba. No final das contas, o time da casa, num contra-ataque, ainda desperdiçou mais uma grande oportunidade com Jean Lucas. O goleiro John, por fazer a defesa fora da área, chegou a tirar as luvas, expulso. Só que por influência do VAR, Thiago Peixoto, Flávio Rodrigues de Souza entendeu que Nathan Fernandes tinha condições de evitar que a cavadinha entrasse. E o lance para vermelho virou amarelo. Final 1-0. O Botafogo caiu para a 11ª posição e o Bahia fecha o G6. Mais importante não, mas tão importante quanto o resultado é o fato de passar tanto tempo sem sofrer gol, defender bem. Eu acho que isso é talvez a maior evolução do ano passado para esse ano, seja o comportamento defensivo que tem aproximado o time dos triunfos, das vitórias. Eu acho que esse é o principal a ser comemorado. Ainda hoje, a liderança do Palmeiras no campeonato. 1-0, gol do Vitor Roque para cima do Vasco. Vamos falar de goleada também? Vai, tem que falar, né? É bom, né? Vamos falar de arbitragem, polêmica também. Vamos falar tudo hoje aqui, Tá 6-2, vamos falar tudo. Nossa, que placar foi esse que eu não vi? Anularam 2, né? Anularam 2. Mas no total, 6 gols. Ah, tá. Vitória moral. Então o Inter ganhou de 5-0 do Maracanã, eu não sabia na terça-feira. Ah, é? Mas ninguém te contou que foi 1-1? 1-1 o quê? Foi 1-0 pro Inter. Ah, foi 1-0? É, isso você não lembra, Vale né? 5? Claro. Ah, não lembro. Ó, é o seguinte, Fórmula 1. Gente, Miami é um espetáculo, celebridades, uma prova muito bacana, muito movimentada e foi excelente para a dupla da McLaren. O céu estava ameaçador, mas a esperada chuva não caiu. Desde a largada, Verstappen fez de tudo para manter a liderança. No começo, Max segurou o ataque de Norris, que caiu para quinto. Mas depois, Piastri partiu para cima e induziu o holandês ao erro para assumir a ponta. Depois, Norris lutou muito para passar o holandês e fazer a dobradinha da McLaren. O safety car virtual foi acionado 3 vezes na corrida. Na primeira, para a retirada de detritos. Depois, Berman parou com o motor quebrado. E por fim, Gabriel Bortoleto também abandonou com problemas na Sauber. Falhou, não tinha mais potência, eu tive que parar na pista, estava tudo falhando. E foi isso, mais uma pena, porque era uma corrida que não acho que dava para pontuar, sendo bem sincero, porque o top 10 é bem sólido ali, do jeito que começou. Fora da briga pela vitória, a Ferrari viveu um GP tenso. Primeiro, Hamilton exigiu a troca de posições com Leclerc. Leclerc abriu, mas depois foi ele quem reclamou e pediu o 7º lugar de volta. Faltando 5 voltas para o fim, Hamilton devolveu a posição e ironizou o engenheiro. Sainz 1.4 behind. Going to let fast as well. Na frente, a McLaren sobrou e Piastri controlou Norris para vencer pela 3ª vez seguida. 4 vitórias em 6 corridas, 16 pontos de vantagem na liderança do campeonato. Oscar Piastri
começa a despontar como o principal nome na disputa pelo título. And I think we had the car capable of pole position, but yeah, I think the pace we had today was beyond our expectations, and that's a nice place to be in. Com Norris e Russell fechando o pódio em Miami, a Fórmula 1 agora para por uma semana e volta para a Europa, com o GP da Emília-Romanha, em Imola, na Itália. Corridaça do Piastri, hein? Fã também do canal Jogo Aberto lá no YouTube. Aproveita, vai seguindo, vai comentando. Não fica me zoando lá, hein? Gente, mais de 12 mil comentários no Instagram. Precisava tudo isso? Ó, pegaram pesado, hein? Isso! Só porque eu coloquei a foto do Yuri de Inter. Foi também. Maltratou, magoou, feriu. Bom, gols internacionais lá no YouTube do nosso canal Jogo Aberto. E o Bayern de Munique é campeão alemão. Primeiro título da carreira do Harry Kane. Aleluia, Harry Kane. Nananana. Vou puxar o band-aid logo. Já. Vamos pro sofrimento, não adianta, uma hora vai acontecer. Então será em instantes aqui no Jogo Aberto os detalhes de Corinthians 4, Internacional 2. Obrigada, Paulo César Zanovelli. Obrigada. Botaram fralda no saci e botaram fralda no saci. Baby the build all the Maldita produção, hein? Até agora tem uma carinha de pesadelo, mas foi verdade. Corinthians goleando meu Colorado 4-2 e a arbitragem também aparecendo. Vrau! Especial para eles, Dorival, primeira vez em casa, Roger, 50 jogos no comando do Internacional. E depois do abraço, o show e as polêmicas. Primeira bola, Antony escorregou e o Memphis mandou na trave. Foi pênalti de Yuri Alberto nessa bola com Wesley? Os gaúchos queriam, o juiz não deu. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou para olhar. Uma falta clara dentro da área do Yuri Alberto, que segura o Wesley. Todas as imagens foram colocadas aí, deixaram muito claras isso. Alvinegro na frente, Memphis de primeira para Yuri Alberto. Ele se livra dos marcadores e faz 1-0. Limpou, cortou, perna esquerda, bateu no canto, é gol! Depois disso, o apagão paulista. Wesley deu o primeiro susto, Hugo salvou. Wesley passou por Mateuzinho, cruzou, Hugo deu um tapinha, mas Aguirre apareceu. Duelo empatado. De onde veio esse tinha mais. Boa troca de passes, Fernando, Alan Patrick e Thiago Maia. Virada a gaúcha em Itaquera. Chance de empatar? O Corinthians teve. A bola deu sopa e Yuri Alberto parou em excelente defesa de Antony. Fichinha para o que viria pela frente. Eram 7 empates e 2 derrotas. Tinha 9 jogos que o Corinthians não vencia o Internacional de Porto Alegre. O segundo tempo foi ímpar em Itaquera. Saíram mais 5 gols. 2 foram anulados com a ajuda do VAR. Um pênalti foi marcado com a colaboração do vídeo também. Teve expulsão contestada. Foram 14 minutos de acréscimo e muitas reclamações. O Corinthians chegou ao empate mais uma vez com Yuri Alberto, festa paralisada pelo VAR. Paulo Renato Coelho do VAR chamou Paulo César Zanocelo. Falta na origem do lance? O juiz entendeu que sim, de Mateuzinho em Wesley. O que você acha? Mateuzinho ainda tomou o cartão amarelo. Olha essa, Bruno Henrique chega em Ranieri. O juizão deu amarelo também. Era o segundo dele, Inter com 1 a menos. Era pra tanto? Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. Complicado, né? Acho que foi um jogo muito bagunçado da parte dele e infelizmente a gente tem que vir aqui toda hora para poder falar da arbitragem, não do jogo, né? O jogo seguiu eletrizante. Carídio para a cabeçada de Bidu, para Yuri Alberto. Empate que valeu. Carídio na assistência, Memphis acerta um belo chute, golaço. Mas teve algo que se repetiu de novo, o VAR. E ele viu falta na origem de novo, de André Ramalho em Luiz Otávio.
outro gol anulado. O jogador deles se levanta rapidamente e volta para marcar. Ele tá mostrando pro juiz. Eu não acho que foi falta. Aos 42, Antony fez um milagre duplo, o último na bola de Memphis. Depois, olha essa. Matheus Bidu atingido por Oscar Romero dentro da área. O juiz não viu, ali na frente dele, mas tem VAR para isso. Pênalti marcado. Yuri Alberto foi o encarregado. Corinthians 3-2. Fez 4 para valer 3 e empatar com o Romero, com 43 na Arena Alvinegra. No século, assumiu a dianteira. 68 gols agora. Desde 2022, sem marcar o hat-trick, eu gosto muito disso. É uma marca muito importante. Para fechar a conta, Igor Coronado com categoria 4-2. Jogo gigante. Reclamações à altura de tudo o que vivemos aqui. As decisões muito inseguras. Dois lances do Corinthians que poderiam ser resolvidos dentro do campo. A forma como foi colocado a arbitragem, simplesmente se criou um ambiente de favorecimento ao Internacional o tempo inteiro, fazendo que aqui para nós até uma certa compensação de alguns lances para poder justificar erros que aconteceram na arbitragem. Hoje o VAR é uma muleta, né para que as decisões sejam postergadas e eles possam analisar com mais calma, né? Mas é assim, bote sabe do pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Tudo inteligência artificial. Nada é real aqui, é tudo fake. Aliás, o resultado tá na súmula 4-2, mas não sei se foi bem esse resultado. Pra mim foi 6. Pra mim teria que ser bem diferente, Mas é o seguinte, o jogo foi bem polêmico, com várias intervenções do VAR. O Paulo César Zanovelli é um árbitro bem confuso, ele tem um histórico muito ruim na carreira dele. E, na minha opinião, de longe não poderia ter sido a pessoa para poder apitar esse jogo, que é sempre quente, intenso, entre Corinthians e Inter. Mas o primeiro tempo muito bom do Inter, que sai perdendo, depois vira o jogo. Alan Patrick deixa o gramado, aí muda tudo, expulsão, uma expulsão que, na minha opinião, ela é bem questionável. Mas o Corinthians voltou para a segunda etapa querendo o resultado, foi para cima, jogando em casa, treinador iniciando no Brasileirão. E aí tem várias decisões, vários lances que foram capitais na partida. Mas aqui eu gosto de ser justa, eu tenho minhas reclamações, mas o Yuri tem que celebrar, não é fácil fazer um hat-trick. Uma defesa que é sempre muito elogiada do Inter, tomar 3 gols do mesmo jogador e mais um gol aí no final, lá com 1 a menos, ok? Mas o Yuri fez uma partida em que ele acabou sendo o grande nome do jogo, o destaque. E o Corinthians lutando, batalhando pelo resultado, procurando. Mas o Inter, na minha opinião, foi prejudicado em lances e a gente vai falar sobre isso. Não é choro não, gente. É que na partida não se muda a súmula, não se muda resultado, você tem que levantar a cabeça e seguir. Mas o jogo, eu acho que vale algumas considerações. E eu vou começar, então, com vocês analisando esses... Quer falar, Ronaldo? Você tem que falar. Você merece falar. Parabéns pelo resultado. Boa. Comemore, porque eu estaria igualzinho a você hoje. E fique sempre à vontade para voltar para a arena, viu? Fique sempre à vontade, vocês são sempre bem-vindos, sabe assim? E outra coisa que eu quero ressaltar aqui foi que algumas vezes, quando o Corinthians teve um jogador a mais ou uma jogadora a menos, o Corinthians ficava aquele time modorrento, aquele time amarrado. E com o Dorival não foi assim, não. Dorival, quando teve a expulsão do Bruno, ele automaticamente já mexeu na equipe, ele já fez a leitura e também quando tomou a virada de 2-1 pro intervalo, ele já veio com uma outra ideia de jogo e colocando o time mais à frente. Então, parabéns ao Dorival também, que estreou em casa com uma grande vitória, porque foi uma vitória de tirar o chapéu em cima de uma equipe que todo mundo estava dito aqui como pode ser uma postulante ao título e tal, todo mundo foi louco. Tivemos aqui até o Caldeirão aqui subindo, aquele negócio. Cadeirão. Todo. É o Caldeirão, porque já fritou um, vai fritar muita gente. Vai ter gente voltando ao Cadeirão hoje falando nisso, mas é assunto para depois. Tem gente que nem vai sentar. Então é azar de alguns só, mas parabéns. Eu queria fazer esse destaque aqui do Dorival, que ele não ficou sentado no banco esperando acontecer, não. Ele fez acontecer. Parabéns, Dorival. E o Yuri não vai falar nada? O Yuri, você me alertou, menina Renata, e você me alertou porque você está há muito tempo no futebol e você é copiada. Você é copiada por isso. Eu recebi tantas pedradas quando ele estava num momento ruim e todo mundo detonava o cara. Agora tem vários... eu falei em 2004, em 2002, antes do Yuri nascer...
Mas o Yuri sabe, não é? Sabe exatamente. Porque um jogador pode passar por uma fase ruim, mas se o jogador ele realmente tem talento, ele supera. E é o caso do Yuri. Agora, e ele também mudou a postura com o Dorival, né? Porque você vê que o Dorival, quando jogou com o Barcelona, quando jogou com o Barcelona de Guayaquil, o Ramon Dias, ele se perdeu quando teve um jogador a mais. Não, mas o Yuri teve um grande... Aí não sejamos injustos. No ano passado, com o Ramon Dias, o Yuri foi magistral. Fez um segundo semestre muito acima da média. Foi o artilheiro do Brasil. Esse ano ele não tinha ainda... Não deu encaixe. Essa foi, infelizmente, né, Yuri, a grande atuação dele no ano. Mas vamos começar, então, com o primeiro lance polêmico, que é um pênalti do Yuri no Wesley, que não foi marcado. Um pedido de pênalti do Inter. E aí eu quero a opinião de vocês. Cicinho. Fala, desembucha. Não. Ficou calado? Pênalti, eu daria pênalti. Mas olha... Edu. É duvidoso, Renata. Você vê que tá ali um querendo pegar o espaço para chegar na frente da bola. A questão, se ele marcasse, também não ia ser nada demais assim, não, esse pênalti. A questão do contato é nas costas, não é anulado. Eles analisaram perna e a chave de braço que o Yuri dá aqui, ó. Imagina eu segurando aqui, ó. Você mesmo. O que foi? Pode. Esse braço aqui pode. Deixa eu ver. Não é nada. Aí. Não, você tá virando a cadeira. Quando você vira a cadeira, aí é falta. Agora aqui, acho que pra vocês, acho que o contato no futebol vai acabar. Não, o contato é uma coisa, mas só que você... Não vai ter contato mais no futebol. Mas só que o contato você nas costas. costas. Dois corpos não cabem no mesmo espaço. Isso é física. Os dois corpos não cabem no... Vamos falar um pouco de física, assim como diria o Roger. Então, se eu tocar nas suas costas... Agora é o seguinte... então tá. Quando é contra o Corinthians, vocês falam essa besteira, porque aí é combate. Aí você não chamou o Agora, quando é a favor do Corinthians, vocês falam que não. Ele tava na frente, rapaz. É brincadeira isso aí. Fez a carga nas costas do... E deixa eu só falar uma coisa. Disputa de espaço. Há 23 anos eu vejo futebol para ter as minhas ideias. Eu não preciso me influenciar pelo que o comentarista XY falou. Eu vejo o jogo e crio as minhas ideias. Se elas são certas ou erradas, cada um também tem a sua. Então, o direito de opinar, isso é normal, gente. Cada um pode olhar o futebol e se manifestar. Eu não vou pelos outros. Até porque, às vezes, eu olho e falo, meu Deus, não é possível que alguém tenha falado isso, e falam. E tá tudo certo. Mas eu também. Todo mundo tem liberdade de espaço. Eu vejo os juízes aí comentando e tal, eu nem presto atenção, porque quando apitava era uma draga. E eu ajudava ainda, falava, isso aí é falta, velho. Isso aí que você tá vendo aí. Eu ajudava, dá cartão aí, tira o cartão do Mas essa daí é falta ou não? Aí nada. Se é fora da área, ele não dava disputa do mesmo espaço. Se ajudava o juiz a errar. Se fosse por trás, eu ia falar, ó, juiz, isso aí foi se fosse fora da área ali, ele não ia dar falta. Não ia dar nada, isso aí é disputa de espaço. Bom, vamos para mais uma. Gol anulado de Yuri Alberto. Então, agora eu vou deixar com vocês aí, fala aí. Bom, o árbitro validou o gol, só que o VAR recomendou a revisão e mostrou uma falta na origem do gol, na origem do lance do gol. E aí o Paulo César Zanovelli acabou anulando esse gol. A gente vai mostrar então com mais calma por aqui. Acho que já podia ir, Charles, se tiver até o lance da própria falta, né? Na origem. Aí tá o gol. Esse anulou, né? É. Aí. Peraí, aí. Eu acho que nem tem que discutir falta, era pra cartão amarelo ou vermelho? Essa é a pergunta que eu vou fazer aqui. A questão é que o árbitro tava de frente, né? Não consegue ver uma falta dessa, entendeu? Isso que é o mais preocupante pra mim, Renato. Tanto essa como no segundo gol também anulado, ele estava perto, como o pessoal falou. Eu posso ser contra, essa daí eu já não achei que foi falta. Então, eu Sabe por quê? Que não foi porque ele aí. chega dando carrinho e pega a chapa do pé na bola. Automaticamente o pé dele vai. Se você pegar o outro lance, você vê que o pé do Wesley é pego depois que ele toca de chapa na bola. Pega junto, Cicinho. Então, não, se você olhar o outro lance, é porque por aqui. Mas eu acho que nem tem que comparar só. São lances que são faltosos, ok. Mas assim, pra mim, eu só fiquei na dúvida se era cartão amarelo ou vermelho. E pra mim, eu já não achei falta. Nesse eu não achei falta. Mas aí, olha o tempo que se perdeu. Analisando, olhando. Nossa! E tempo acrescido no momento em que já tinham expulsado um do Inter. Como que ele pega a bola, o pé dele tá reto assim? Mas então, o pé dele tem... A bola não ia pra vir pra cá, pra esse lado. O pé do Mateuzinho tá no chão lá, gente. O pé do Mateuzinho tá no chão. Foi o Wesley primeiro, ó o pé. Ele toca a bola.
depois o Mateuzinho pega ele. Olha lá, Cicinho. Eu não daria falta, não. Eu também não daria nada aí. Vamos agora à expulsão do jogador Bruno Henrique. Segundo ele mesmo, relatou a primeira da carreira. E só lembrando que não foi um vermelho direto, foi um segundo amarelo, então o VAR não pode interferir. Porque o árbitro, quando o jogador já tem um amarelo... Por que não tirou antes, Roger? Por que tirou o Thiago Maia e deixou o Bruno Henrique? Ok. Voltando, né? Eu já me descontrolei, mas voltei ao normal. Beleza. Roger Machado. Expulsão que aconteceu, o árbitro dá o segundo amarelo, expulsão. Era merecido, ele fez falta. E a falta no Romero antes que o árbitro não deu? O Romero do Inter. Então, foi um show. No mesmo de lance, falta, né? Na sequência. Acho que foi antes, depois veio o Bruno Henrique. Que já sairia de campo. Ele deixou o jogo descambar e depois... Por isso começou a ter essas faltinhas próximas. Quando o juiz começa a apitar coisa que só ele vê, o que ele não quer ver, a impressão que a gente tem é que ele quer deixar rolar a bola. Não deixa rolar. Ronaldo, mas aí... falta dos dois lados aí. Aí tudo bem. O que a gente cobra bastante... O bandeirinha... Hoje você tem VAR. Se o bandeirinha levanta, aí não estava impedido, autoriza o gol. Se o bandeirinha não levanta e está impedido, não vale o gol. Então o bandeirinha é uma buzina de avião, não serve para nada. Por quê? Perfeito. O bandeirinha ou o quarto árbitro, alguém poderia ter se manifestado na comunicação. Aí era um lance que, olha lá, tá na frente, o bandeirinha tá reto para jogada. Não, mas o quarto árbitro tá do lado. Mas olha lá o bandeirinha, ele não tá vendo que não tocou, gente? O árbitro, tudo bem. O bandeirinha é só falar, meu amigo, não tocou, eu tô na reta do lance. O que o bandeirinha tá fazendo ali? Eu acho que olha lá, ele na reta do lance lá, ele tá vendo que não tocou. 2 erros. O árbitro, às vezes, ele tá de lado aqui, o cara encolheu a perna, ele não vê 100%, mas o bandeirinha vê. Olha lá, na reta, olha lá o bandeirinha. Olha, ele vai ver a perna do Bruno Henrique encolhendo. Entendeu? Olha lá o abençoado de amarelo. Você tá vendo, bandeirinha? Será que você não pode falar, irmão? Aí rebenta com o juiz. Mas ele tenta ir na bola aí? Ele tenta ir na bola aí? Dá uma olhada. Agora. Mas ele tira o pé. Não, ele encolhe o pé, Ronaldo. Não, e antes teve uma falta no Romero, jogador do Inter, que é um absurdo. Ele não... Se é pra marcar falta, independentemente de cartão ou não, como que um lance que ele não dá falta na sequência, ele marca uma falta inexistente? Ele deu a falta aí e porque ninguém a bola já ajuda tinha o árbitro. O árbitro não se ajuda. Ele deu a falta porque estava 2-1 pro Inter. E a bola Se o jogo tá empatado ou o Corinthians tá ganhando, provavelmente não daria cartão e nem a falta. Será? Será? Porque a bola tá lá na frente. E ele levanta o pé. Eu acho que foi falta antes. Se ele tivesse marcado a falta antes, não teria esse lance. Então isso acabou atrapalhando, porque o Inter estava ganhando nesse momento. Então isso acaba atrapalhando também o decorrer do jogo. Então, para mim, eu acho que esse lance foi primordial. Foi falta, ele calçou embaixo e empurrou em cima, olha lá. Do jogo pro final de 4-2. É que se eu falo, olha lá, a mão e o pé. Cada um tem direito de se manifestar, seja seu time ou não, e eu vou me manifestar sempre. Agora, gol anulado do Memphis Depay, mais uma falta na origem do lance de gol no Luiz Otávio. A gente vai mostrar André Ramalho. E aí, gente? Essa eu já achei, porque se você analisar o lance... O André Ramalho não vamos deixar correr o gol. Aliás, seria muito bonito se fosse validado do Memphis Depay, que a defesa do Inter também não estava ajudando, ficou perdida quando estava com 10 em campo, mais ainda. Mas, enfim, aí é o lance. Ó lá. Para aí. Pode soltar primeiro em normal. Aí, e depois, se puder, também na velocidade normal. Ele calça o pé do cara. Aí foi falta. E aí, Edu? Eu também achei falta. E o mais impressionante é que ele estava a 3 metros, 2 metros do lance. Você acha que ele não tem condição, Ronaldo, de ver um lance como esse? Mas o VAR deixou os juízes disputam a bola, mas em cima ele usa a mão. Ele usa a carga em cima também. Então, e a má vontade que ele foi no VAR. E ele tá 1 metro. Não vamos parar por aqui, tem mais lances para analisarmos. Tem uma pergunta direta para vocês daqui a pouquinho que eu quero fazer. Tá quase no limite aqui da divisão de rede. Vamos continuar analisando esse gol do Memphis Depay, que foi anulado pela arbitragem, e a falta na origem envolvendo o André Ramalho e o Luiz Otávio. Tudo isso na sequência do Jogo Aberto, aqui e pela internet. Fique com a gente. Bom,
Bom, vamos seguir então a análise. Voltando o lance, por favor. Esse gol anulado do Memphis Depay e a falta na origem detectada pelo VAR, que chama o árbitro, que vai ao monitor e só assim ele anula o gol. E aí, Rona? Então, eu achei a falta mais em cima. Mas eu não sei se também era para parar o lance. Como o juiz fez, ele estava a 1 metro. Não, peraí. Falta? Então eu tô dizendo que teve falta. Eu tô dizendo que teve falta. Então, com a mão em cima. Mas não foi embaixo. Falta, mas não precisa parar o lance. Você viu? Eu achei a falta mais em cima. Tipo assim, foi falta, mas vamos deixar continuar. Se fizer o gol, não volta. Porque o jogo inteiro foi assim. O jogo foi pegado. Mas por isso que você tá entrando em contradição. Então, por isso que eu tô dizendo aqui que ele errou pros dois lados. Ele errou. Ele acabou com o jogo porque ele não quis picotar o jogo e ele deixou rolar. E aí, esse lance foi o que mais teve no jogo. Esse jogo pegado. Mas como que ele errou por dois lados? Sabe por quê? Porque o Corinthians começou a fazer esse jogo pegado. O Corinthians não era assim, não. O Corinthians era uma mãe. Contra o Flamengo, a defesa do Corinthians era uma mãe, deixava passar. Abria o braço e falava, vai. Agora não, Dorival falou, chega junto. Chega, divide a bola. E tá no então, jogo. Gol mal anulado ou bem anulado? O juiz estava Ele não consegue falar quando ele não foi mal joga. anulado. Se teve falta, foi em cima. Não foi embaixo. Se teve. Em cima do quê? Porque ele dá chegada embaixo, pá, bola bolinho, e faz parte do jogo. Então não foi nada aí. O Corinthians foi garfado por esse senhor do apito amarelo. E não foi nem embaixo nem em cima, não. Futebol é contato. Ô, Renato, foi igual o mesmo lance do pênalti do Wesley. Não foi então a falta em cima também? Ele tá falando aqui que foi mas falta ele não... Gente, o Ronaldo, ele só defende, ele não analisa. Você falou ele não Como é que eu posso falar que foi um lance desse e falar que o outro não foi? Rapaz, não foi lá e não foi esse. O futebol é contato. Se acabar o contato, aí nós vamos discutir outra coisa aqui. Bom, e tem mais uma penalidade marcada para o Corinthians e depois convertida pelo Yuri Alberto. A pergunta é essa: foi pênalti? Vamos mostrar o lance. Bem no finalzinho do jogo, já no apagar das luzes, ainda deu tempo para mais um gol do Coronado. Isso aí chama voadora na capoeira, lá na Bahia, isso aí chama voadora no baço. É isso que chama, pênalti. Pronto. A gente tem que mostrar uma imagem mais, se tiver, não sei se temos, mas uma imagem mais aproximada. Aí, ó. Voadora no baço. Não é a melhor imagem ainda para análise. Nessa eu já fiquei mais na dúvida. Não, na dúvida não. Não é. Não é. Ele marcou, como ele marcou, então tá ok. Tá ok? Se ele não tivesse marcado, também poderia passar. Uma voadora dessa que é que passa também. Isso, o jogador do Inter acerta a bola e não o jogador do Corinthians. Foi esse Não, eu não vi pegando na bola, não. Pra mim, ele pega na bola. Não, ele pegou no bucho do menino ali. Não foi no bucho? Pra mim, ele pega na bola, o jogador. As peixeiras que não deveria ter sido marcada a penalidade. Não deveria? Não deveria. Minha opinião. Sim, você falou que não deveria, é isso? Não deveria ter marcado o pênalti. Meu Deus. Cici, e você? Você não falou, Cici? Não, essa daí eu acredito que foi pênalti. Eu daria o pênalti. Nesse lance eu daria. Eu não marcaria também pênalti nesse. Agora tem mais um detalhe. Cartão amarelo. O cartão amarelo foi decisivo nessa partida, não foi? O segundo amarelo do Bruno Henrique gerou a expulsão do jogador, um homem a menos do Inter. Ok? Ok. Quando você anula um gol, se qualquer jogador tomar um cartão amarelo ou vermelho, independentemente se o gol foi ou não anulado, esse cartão ele continua existindo ou não na partida? Ele deu o amarelo? Não, tô perguntando, né? Não. Pela regra. Então, mas eu não entendi a pergunta. Como que o Yuri comemora um gol com a torcida do Corinthians, você tem que dar na arquibancada, volta e não recebe o amarelo? Porque estava sendo checado no VAR, né? Acho que o juiz não percebeu. Pode ser isso. Mas o VAR não tem a imagem também. Não, então é o seguinte, quando um jogador ele vai na torcida e comemora, ele sabe que ele vai tomar um amarelo, ok. O Yuri não tomou o amarelo. Não toma. O gol foi anulado, mas não interessa. Ele foi na torcida, ele comemorou fora de campo e não veio esse amarelo. Então eu vou perguntar pro Chico Garcia depois. Não é se tirar a camisa que leva amarelo? Não, mas se ali você na for ali na torcida arquibancada, você toma também. Também? Ele subiu as escadas. Mas ele já estava no VAR aí? Pra mim ele estava no VAR. Que VAR? É porque ele tava querendo anular. Alguém tem que ver. Bandeira, quarto árbitro, VAR, juiz. Mas ninguém viu isso, né? Ninguém viu. Tá vendo, Ronaldo? É só isso que eu também digo. Não reparei. Mas ok. Acho que eu tava no VAR vendo se o voo ia anular. Porque quando ele faz o gol de pênalti. Olha, tá todo mundo vendo agora. Quando ele faz o gol de pênalti, ele também tira a camisa. Daí ele tomou o amarelo. E aí, se fosse. Tudo bem que era final de jogo, mas mesmo assim seria expulso. E outra. E se ele faz aquele pênalti no Wesley e é marcado pela arbitragem, ele toma um amarelo também, hein?
Aí ele tomou amarelo pela camisa e porque ele foi na arquibancada. Agora entendi. Pois é, né? Amarelou. O amarelo pro Bruno Henrique vieram 2, mas pros outros não vem, né? Isso acontece também no jogo. Não, é só isso, no mesmo jogo. Né, Ronaldo? Tem coisa que acontece só na Arena Corinthians. Quando teve um pênalti para o Grêmio, que não foi dado pela arbitragem de Braulio da Silva Machado, eu vim aqui e disse, pênalti. Teria que ter sido marcado. É contra o Inter e daí eu tô aqui para analisar as coisas. Então, analisei. E é isso, estou analisando também agora. Eu analisei o pênalti que foi e todo mundo falou que foi aquilo, foi o pênalti, uma voadora no baço. Até porque a bola pega em cima do jogador do Corinthians. Eu gostaria de uma imagem mais próxima. Bom, agora eu quero falar do líder do campeonato. O Flamengo vacilou, perdeu para o Cruzeiro. E o Palmeiras, que não é bobo nem nada, ganhou do Vasco lá no Mané Garrincha. Primeiro gol do Vitor Roque com a camisa palmeirense. E agora está no topo da tabela outra vez. Coincidências do futebol. No Campeonato Brasileiro do ano passado, uma falha individual de Ryan fez com que a bola sobrasse para Flaco Lopes, que marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, em Brasília. Ontem, novamente na capital do país, uma falha individual de Hugo Moura na área fez com que a bola sobrasse para Estevão, que apenas rolou para Vitor Roque completar o gol de mais uma vitória do Palmeiras sobre o Vasco, o primeiro do atacante pelo Verdão, em 13 jogos. A expectativa é, pois, mas o Vitor Roque custou não sei quanto, ele tem que chegar aqui. Não, ele é um moleque espetacular, é um miúdo humilde, é um miúdo que trabalha, é um miúdo que deu um passo atrás para no futuro dar 3 passos à frente. Vocês viram como é que o grupo festejou o gol dele? Isto é reconhecimento do trabalho coletivo, mas é preciso ter paciência. O Vasco vendeu o mando e a sua torcida foi menor que a do Palmeiras aqui em Brasília. Uma torcida que certamente ficou muito surpresa quando descobriu que nem Verratti, nem Felipe Coutinho começariam a partida, preservados para evitar lesões. Uma decisão, segundo os jogadores e a comissão técnica, tomada em comum acordo. Mesmo sem os jogadores de mais nome do grupo, a equipe fez um primeiro tempo de equilíbrio contra o Verdão. Teve chances com o Lucas Freitas, Lloyd de joelho e a maior delas já nos acréscimos, quando o Everton saiu mal do gol. João Vitor tocou por cobertura e Giai afastou quase em cima da risca. Richard Rios, Fux de cabeça e Gustavo Gomes sem direção finalizaram o que de mais produtivo o time de Abel criou. Quando a bola tinha o destino certo, Léo Jardim fez uma defesaça no chute de Emiliano Martinez. Aí veio a falha de Hugo Moura, o gol de Vitor Roque e o jogo mudou de cara. O Vasco se abriu, mas não foi efetivo a ponto de quebrar uma sequência negativa que chegou a 6 jogos sem vitória. E por pouco não levou mais um. Flaco Lopes recebeu de Paulinho, mas tirou demais do goleiro e lamentou. Acho que foi um jogo muito parelho. Acho que o Vasco criou algumas oportunidades, você está falando. A gente não conseguiu reverter em gol, mas jogar contra o Palmeiras, uma equipe que já tem um treinador já há uns 5 anos, se eu não me engano, com grandes jogadores. A gente jogou de igual para igual, acho que o resultado foi injusto. A gente teve possibilidade de fazer o gol, de ter saído com a vitória. Óbvio que a gente está muito triste pela derrota. Com a derrota do Flamengo para o Cruzeiro, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Está invicto a 18 partidas como visitante. Eu nem olho muito para a classificação, queremos somar pontos. Hoje somamos mais 3. Eu gostava mesmo, esse é o nosso objetivo, quando chegares lá a dezembro, 20 e qualquer coisa de dezembro, e estar em primeiro, aí eu ia ficar contente. Agora, pouco importa, é importante estar lá em cima. Gente, tá aí. Tô aqui só me arrumando, me preparando, porque o debate promete ser tenso no jogo aberto. E que acaba o jogo! E tem mais uma coisa, você colocou o nome de Dorival do quê? Dorival, né? Dorival. Nós vamos fazer um anúncio hoje aqui. Aqui no Jogo Aberto? Aqui no Jogo Aberto, mais tarde, que mudou. Como assim? Vamos chamá-lo de outra coisa. Mas só mais tarde. Mas não é mais Dorival. Eu posso fazer uma pergunta pro Ronaldo, rapidinho? Claro! Boa tarde, Sgarbi. Boa tarde, um beijo pra você, meus Boa tarde, loira do banheiro.
6-2, hein? Meu Deus. Você já tá sentindo o dedo do Dorival? Deixa eu falar, Bebê. Sério? Eu não, Bibido. Eu não, Bibido. Deu pra sentir ainda? Não, Bibido. Eu não. Você, tudo bem, eu não. Eu não, Bibido. Vrau, vai cair. Pro Inter? Ó. Rapaz, alguém tá provocando o Inter aqui, não é possível. O Inter vai cair? Será? Não, eu não falei isso. Eu falei que tomou um valente. Mas não é tomou campeão 6. gaúcho? Mas não é campeão gaúcho? Foi lá e tomou 6. O campeão gaúcho tomou 6. Vai fazer o quê? Aham. E arbitragens, Gabi? Aí temos que falar da arbitragem também aqui. Tem que falar da arbitragem também. É isso aí. A lâmpada não vai acender hoje. Marco Aurélio Cunha, o Sgarbi tá perguntando como foi com Fortaleza. E o Ferreirinha, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a quase todos, né? Quase todos. Uma ótima semana para quase todos. Mas Ferreirinha, um pênalti impossível de bater. Eu tenho uma frase: pênalti é execução, não é desafio. Essa bobeirinha é só para quem sabe muito. Deixa bater, veja como foi o pênalti, veja como o Reinaldo bate pênalti, veja como o Yuri Alberto bate pênalti. Essa história de desafiar goleiro não existe. Eita! Seriedade pura. Ulisses! O Yuri te mandou 3 abraços. Vou mandar 20 pra ele dos gols que ele perdeu já, cara a cara. Mas assim, foi bem. Foi bem. O cara faz um hat-trick, isso não é importante. Nesse jogo foi bem. Eu que deveria estar magoada, irada, furiosa, estou. E eu acho que é o único no mundo da maneira como foi. Você tem que escutar o negócio aí, ó. Um gol de pé direito, um gol de cabeça e um gol de pé esquerdo. Ó, isso é história, hein, no futebol. Então vale mais? Ué, a história de um cara que você critica? Critico porque quando ele perde gol, eu critico. Quando ele faz elogio, ele tá lá pra fazer gol. Lógico. Agora, ele perdeu gols, por exemplo, contra o Sport. Você não é torcedor do Inter, velho? Você não é torcedor. Você tem que estar com sacanagem. Claro que o Inter perdeu, mas tá no As preço. máscaras caem. O campeonato tá começando. Cadê O campeonato a tá máscara, começando. Rony? Vamos recuperar, Roger. É mesmo, cadê a máscara? Ficou lá. Bom, quem está feliz, alegre, aliviado? Primeira vitória de Mano Menezes no comando do Grêmio. E ela vem para deixar Chico Garcia feliz. Boa tarde, Chiquito. Boa tarde, vai Renata trabalhar Fã. muito hoje. O Chico Daronco tá se apresentando. Vai ser a última vitória do campeonato. Meu Deus do céu, olha, fazia tempo que uma segunda-feira não era tão vistosa. Agora, Edu, eu não sei, aliás, eu sei, né? O Grêmio acabou ganhando do Santos, mas quem perdeu foi a bola, viu? Quem perdeu foi o futebol, viu? Mas ganhamos e é o que mais importa. Ufa. Cicinho! O que tá acontecendo? Que isso? Tô nem aí, sou invicto. Subi no cadeirão, eu tô invicto. Invicto de empate, Eu pensei que era uma homenagem pro Renato Gaúcho. Mas abre o olho, São Paulo, né? Tá invicto, mas abre o olho. Vou tirar esse negócio aqui, deve dar um azar também. Rapaz. Daqui a pouquinho, atenção Brasil, teremos cadeirão no jogo aberto. Parem tudo na cena, hein? O cara tá impossível. Cruzeiro e Palmeiras foram demais nessa rodada. O Santos é melhor esquecer, né? Tá difícil, hein? É pra colocar uma cadeirinha também, ué. É complicado. Senta no cadeirão e na cadeirinha. Cicinho aí dos empates tá invicto, meu. Não é Senta no possível. cadeirão e na cadeirinha, irmão. Rapaz. É fácil. Deixa eu pensar uma coisa. Everton Guimarães deve estar muito feliz com o Cruzeiro, obviamente. Bateu o Flamengo, vitória gigantesca, maiúscula. O Galo só joga hoje lá em Caxias do Sul contra o Juventude. Tá na degola, hein? Everton, hoje eu percebi o quanto eu sou profissional, Everton. Olha a lâmpada. Falsíssimo. Ué, mas por que você descobriu? Porque você é profissional. Não tô entendendo. Essa indireta foi pra quem, doutora Renata? Tá toda de branquinho aí pra tentar esconder, hein? Olha aqui, presta atenção no que eu vou dizer. A vitória do Cruzeiro foi imensa, imensa. Mas ó, ô Cicinho, o Galo ano passado foi empatando. A última rodada, meu filho, corria risco. Ninguém falou do Galo, velho. Ninguém falou do Galo aqui. Estão falando do Cruzeiro, maior de Minas. E eu tenho um presentinho pra você, bebida. Isso aí. She may be the face I can't forget.
Bom dia, rapaziada. Bom dia, e aí, rapaziada? Ai, Corinthians! Dia. Mais um DVD, bebê. Ah, não, já é nuvem. DVD ficou no passado. Não, achei que ele ia pra nuvem. Acharam um DVD. Esse aí não! Não é esse não! Esse cara aí já tá no outro patamar, não! Parou! Mas se vê comigo, Globo, você vai ver! Você vai ver! Marcelão! Não é esse aí não, agora é esse aí, ó! Fazer aquilo ali. É esse aqui! Eita, O Ronaldo com 70 anos. Ai, que tristeza! Quem pode estar mais triste aqui no programa do que o Ronaldo Giovanni? Agora sim. 4-0, contundente do Flamengo. Não, mas 4-0 é pior do que 4-2. E com um a menos ainda. Para! Aí não. Foi 6-2. Se você tiver problema, chame o Inter. Acerola e mel. Olha o Ulisses narrando o gol. Ai, Vitor. Que vontade. Comendo feio pra mim. Ficou ruim pra você, Renata Fã. Isso é no Allianz. Nossa, e um 40 lá. Virada contra o Inter, tá aqui um presente pra você. Ulisses, que jovem. Jovem. E quando ganhamos? Tá vendo? As máscaras caem. Queria te falar um bom dia diferente. Ai, não. É o novo DVD de 2016. Dá uma olhada. Tá novinho, hein? Nesse ano que eu caí. Isso é pra você guardar. Saudades. Nesse ano eu caí. Mal eu sabia que o pior estava pra chegar. Que foi, Garbi? Eu não tenho nada a ver com isso. Tá, é o lançamento de 2020. Não ganha na arena, né? Na arena, não Que ganha. aquilo? Tá aqui, prontinho pra você. Era a sogra do Vitor Pereira? Ninguém é tão eu quanto o Capelani. Você viu o tamanho do... Pode dar o gol, é nosso. Eu só gostei da última parte. Que é a realidade. Parabéns, menina, você é uma boa perdedora. Mas vai ter a volta no Beira-Rio no segundo turno. Sim, vai ter a volta. E eu vou Vamos mandar fazer um DVD pra eles lá. Nós vamos fazer agora o lançamento mundial. Porque você falou que o Dorival o quê? Do rival agora. Dorival? É, claro. Isso você falou agora, vamos lançar o Dorival! Está lançado no jogo aberto. O nome desse menino é Dorival. Tá lançado. A parte boa é que tem o campeonato inteiro ainda. É. E nós temos o Dorival pra todo mundo. Começou. Se alguém quiser tirar mais uma casquinha, é a hora. Vai lá. Vai. Vocês são os pipocas. Chiquito, quer se manifestar? Eu tô me perguntando o que aconteceu com o Cadeirão, né? Porque na segunda rodada era líder. O Grêmio já tá um pontinho ali, já tá chegando. Um pontinho? Um pontinho do Inter. Do Inter? Já tá chegando. E o Corinthians? Depois nós vamos ver a tabela pra ver se passou o Inter. Eu fiquei sonhando agora com o Cadeirão, também quero. Aí vai dar assim, mas não vai chegar nunca esse ano. Tem muitos times que não vai sentar aí, né? Porcinho, Eu falo pra vocês aqui, aí não tem nada a ver com futebol, é com a vida. Aproveitem o momento, celebrem a exaustão, comemore, porque nem sempre você terá uma segunda chance. Isso é verdade. Às vezes tem também, né? Bom, agora temos que encarar as polêmicas. Isso. Árbitro Paulo César Zanovelli. Quem estava no VAR, Chico? Paulo Renato da Silva Coelho. Eita. Eu realmente não o conhecia. Ele é do Rio de Janeiro. Agora a gente conheceu. Ele apitou o jogo. O Paulo Renato apitou o jogo. Que era Paulo, tudo Paulo, né? O nome do meu pai, que eu amo. Seu Paulo. Nossa. Beijo pro seu Paulo. Ficou triste, né? 6-2. Apitou sozinho o VAR no sábado. Nem precisava do juiz. Nem precisava 6-2 também. 6.
Mas pode reclamar tomando de 4, Ronaldo? É, de 6, né? Que isso, Tirando Chico? 2. Que isso, Aí Chico? 6 Pode, é que às vezes... Pergunta pro Ronaldo, ele tomou de 4 do Flamengo. Ele? Isso, Chico. Ele? Pô, fica bonzinho, né? Tô falando de futebol. Tô falando de futebol. Que isso, olha. Pode reclamar. Nós já vencemos de 6. Fizemos 6 pra valer 4. É isso aí, é isso aí. Ai, meu Deus, que iludido. 6 pra valer Agora 4. vamos então começar com o áudio do VAR do pênalti que poderia ter sido marcado do Yuri Alberto no Wesley e não foi considerado. Esse áudio é bom, vamos ouvir. Ô, Chico, você meteu um... Aqui, aí só. Vermelho. Tá legal. Foi. Os dois estão se puxando. Deixa eu dar uma olhada. Tá na tua tela, irmão. Bola em jogo. Deixa eu cidade atrás. A de atrás. Eu quero mais de trás. Sente Isso. o contato do braço e cai. Tem um outro, tá? Me mostra quem segura o braço primeiro. Os dois, deixa eu ver. Devagar, devagar. Tá em 50, eu vou diminuir. Eu ia dar Ó, deixa eu ver embaixo. Tô analisando, Paulo. Tô analisando. Calma. Tá em 30 agora, tá? Tá em 30. Devagar. Ó, quem busca o contato embaixo é o jogador do Inter. Ele bota a mão no peito do jogador do Corinthians e ele joga a perna direita na perna do jogador. Ele arrasta a perna e joga, ó. Perfeito? Concordo. Paulo, tudo na área checado, ok? Não tem ação de tiro penal. Vamos lá então, análise desse primeiro lance, começando com o Edu Dracena. Eu vou manter a minha posição, Renato. Eu achei que o Wesley tá na frente, né, realmente do Yuri. Eu achei que teve o contato por trás nas costas, pênalti. Bom, e você, Cicinho? Eu como sou volúvel... vai mudar agora. Não, mas olhando... Você tá vendo não, agora porque agora nós temos uma imagem muito mais concreta. Olha lá a passada do Wesley. Ele buscando o chute, agora olha o pezinho dele, ó, Dodói, ó. Ó, ele chuta o chão, ó. Ai! Mas o negócio foi em cima, Cici, não foi embaixo. Mas ele você tá vendo é que ele tá se jogando na frente. Volta atrás, eu sou volúvel, não daria, não. Vai. Ô, Ticinho. Ulisses. Não, foi lance normal. Não vejo pênalti aí, não. Vai. Marco Aurélio Cunha. Busca de espaço, um disputando espaço com o outro. Se foi mais falta, foi do Wesley. Também acho. Nada. Ronaldão. A imagem de só. Ele já tenta cavar aí com o pé embaixo a primeira, aí ele tenta de novo, e ele segura em cima, ele põe a mão no peito. Eu sigo o voto do doutor. Nada consta. Agora segue buscando o pé do cara pra chutar o pé do cara. Gente, são vários lances, vão ter que ter agilidade aqui. Eu queria saber do Edu. Sgarbi. Na minha opinião, que é zagueiro, você não fazia isso, né? Aí não era pênalti. Não, porque não tinha VAR, doutor. Boa, Edu. Foi bem, Edu. E aí? Esse braço do Wesley, na minha opinião, é pra espaço. Que ele coloca no peito do Yuri. O Yuri, quando fecha o braço aqui, só que o Wesley ele tenta tanto valorizar, se jogando. Talvez se não se Vocês jogasse, falaram assim. vocês falaram há poucos dias que o jogador que não valoriza não tem direito de reclamar. Não, eu não falei isso aí, não. Não, só que o jeito que Doutor Marco Aurélio Cunha, que tem que valorizar, que tem que ter energia. Mas é verdade, mas só que pra iludir o árbitro aí não foi iludido. Então ele deveria ter tomado um amarelo, é isso que você está dizendo? Não, que ele acho que simulou? não, a disputa de espaço ali, os dois caíram, não foi uma simulação. Eu concordo. Não daria o pênalti. Eu daria muito pênalti, mas pênalti zão. Everton. Renato, eu vou explicar que o negócio não é o que está acontecendo em cima no braço, do trança-braço, não. É embaixo que o Yuri Alberto bate a perna esquerda, a canela esquerda na panturrilha direita do Wesley no último toque agora. Então isso aí pra mim é pênalti. Pênalti, claro. Muito bem. Chico Garcia, a sua opinião. Renato, uma coisa eu tenho certeza, viu, Ronaldo? Se depois desse lance saísse um gol do Corinthians, o VAR ia anular. Isso eu tenho certeza. No jogo. Que aí ele ia dar falta do Yuri. Mas falando sério aqui, eu já tinha achado que os dois se engalfinhavam ali, que era uma disputa por espaço. E aí quando vem a análise do VAR, que eles realmente analisam que o Wesley bota a mão no peito, primeiro do Yuri, o Yuri puxa o braço, os dois se enroscam e o Wesley busca o contato por baixo e os dois acabam caindo. Eu também não marcaria. Gente, chave de braço agora é permitida. Vou lembrar dessa aí também. Um lance desse fora da área marcaria a falta? Claro que marcaria. No jogo ele não marcou, tanto que ele teve que anular os gols depois porque ele não marcava no campo. Ele não marcou essas Então ele não marcou. Um monte de falta ele não marcou no jogo. Árbitro muito ruim. É isso. Bom, muito bem, vamos ao gol anulado do Yuri Alberto. Primeiro gol do Yuri. Vencemos essa. Anulado. Não foi o primeiro, mas o primeiro gol anulado do Corinthians. Vamos lá, então. Na verdade, o árbitro valida o gol em campo e depois ele é chamado pelo VAR. E o VAR recomenda a revisão de uma possível falta na origem desse lance, do lance que gerou o gol do Yuri.
E eu quero saber de vocês se essa falta foi bem recomendada pelo VAR e aceita pelo juiz ou não. A gente vai mostrar. Aí tá o gol, né? Aí a comemoração, aquela coisa toda. Aí, ó. Essa é a falta. Mateuzinho. Edu. Falta. Falta. Olha aí. Quem toca na bola pra vocês aí? Foi o Mateuzinho ou foi o Wesley? Aí é o Mateuzinho que toca, porque essa bola vai forte, olha lá, ela volta forte. Pega depois o Mateuzinho, ele deixa o pé pra falta, ele nem toca na bola. Ele já tá saindo. O Mateuzinho vem, não é falta isso aí, pelo amor de Deus. Ah, tá, então quer dizer que se tocar lateralmente não é falta. Pelo amor de Deus. Só isso que eu pergunto. Aí não foi nada. Aí é aquele lance de atacante que não quer tomar uma chegada, dá só o toquinho e Se tira. tá com o pé no aí chão, valoriza tudo isso daí. Eu mantenho... A minha pergunta era só uma, na verdade, se foi pra vermelho ou pra amarelo. Só Nem isso. falta, Não, foi. a minha pergunta era essa, mas ok, vou deixar de lado. Olha aí. E aí, Ulisses? Falta. Pra mim, falta. Ele pega o pé do jogador. E quem toca na bola é o Wesley, inclusive. Não é nem ele. Com essa força? Ué, mas foi ele que tocou. Porque o pé do Wesley é chutado e atingido. o Wesley joga no Corinthians, porque ele tocou pro cara do Corinthians. Então é muito louco Quem isso aí. tocou foi o Wesley. Lógico, tocou na bola. Porque ele Tocou recebe errado, um chute então. no pé. Ele tá com a bola que está sendo dominada pelo pé, o pé é atingido e por isso que ela vai com força. Olha lá. Aí pega no o que eu tô joelho do vendo aí. Mateuzinho e O Mateuzinho tá com as travas no chão. É tão legal que o Mateuzinho já foi tão Mas o criticado primeiro nesse toque é do programa. É Wesley. tão bom ver o Mateuzinho sendo elogiado, Dando a né? volta por cima. É muito legal isso, não é? Dando a Deu a volta volta por- por cima, dando isso eu vou chegada. lembrar na próxima. Dando chegada. E isso aí, Marco Aurélio Cunha, sua opinião, você daria falta ou não? Sim ou não? Imprudência, falta. Ronaldo. Foi nada aí, segue lá pelota. Eu daria amarelo porque o Wesley deu uma pipocada, deu um toquinho. Pulou, encenou, amarelo pro Wesley. Pô, mas aí no Não, pênalti ele expulso. já o seria- questionamento Então, é, poderia colocar uma criança de 2 anos pra apitar o jogo, né? Porque o Zanovelli, cara, não acerta nada em campo, eu nunca vi isso. É muito ruim. Não, e ganha, o prêmio dele é apitar Corinthians e Inter. Não, e são erros, ó, joga no Legal, Google. hein? É inacreditável. Joga no Google agora, erro Você do teve um Zanovelli. seu que foi pro tribunal, tá lembrando daquele? Esse Do cara, Fluminense. todo jogo que era escalado tem um erro. É Jogar no impressionante. Google é 6-2 pra nós. Isso não é falta, é muita falta. Pra mim, muita falta. Bem anulado, ele tinha que ter visto em campo esse lance. Ele tava Everton do Guimarães. lado, Ele tava do lado. Ele tava do lado. Renata, foi falta e mais uma vez foi falta. Muito bem, agora vamos à expulsão de Bruno Henrique. Aí que tá. Aí que... Que, na minha opinião, onde o jogo muda de figura de verdade. Poderia não ter mudado, ok? Futebol é imprevisível, mas mudou. Fato é. Mudou. E aí eu quero saber se vocês... primeiro, tem um lance antes, exatamente antes dessa falta marcada pela arbitragem do cartão amarelo, que foi o segundo, gerando a expulsão. Teve uma falta violenta, na minha opinião, no Romero. Chico, você não analisou o último lance, né? Não, mas foi Desculpa. falta. A única dúvida que eles tiveram ali naquele gol do Yuri foi do chamado APP, que eu falo pra vocês aqui, que é o Attack Phase Position, né? Se era lance de ataque. Mas aí eles entendem, eles perguntam pro Zanovelli. Pra mim, a origem é imediata, porque o Mateuzinho faz a falta e ele aparece pra receber e faz o cruzamento. Então foi bem anulado o gol. Foi falta do Mateuzinho, porque ele toca antes no pé do Wesley, né? E já vou emendar aqui, nesse lance aí, Renata. Foi o único prejuízo que o Inter teve no jogo, na minha opinião, e foi um prejuízo grande. Ah, não, e né? esse outro não foi a falta? Não, Ah, no a Corinthians, falta né? foi do gol. Ah, ok, do Corinthians. entendi. Esse é o único prejuízo, na minha opinião, porque realmente muda o jogo, a expulsão, pela falta na origem. E aí o Zanovelli, né? E nesse caso o VAR não poderia ter salvo ele, porque era um lance de cartão amarelo, que eu acho que a regra tinha que mudar nesse aspecto. Porque a consequência ela é muito grave, ela é uma expulsão. E lance para cartão amarelo, em que você tem uma origem de uma irregularidade, como no caso foi uma falta, para mim o VAR tinha que entrar, mas hoje não pode. Então por isso o VAR não podia salvar o Zanovelli. Hoje você sabe que eu tô perturbada, não é fácil ser goleada, com todas as circunstâncias, ok? Mas eu tenho uma pergunta. Não, pois é, não tem jeito. Você já passou, Negrão, na última rodada, tomou 4-0 do Flamengo, é ruim, né? Negrão, bom dia. Tomar de E eu 6 tô é chorando pior, o coração, mas ó, deixa eu só fazer uma pergunta pra não perder o gancho, que hoje tá difícil. Nesse lance do Bruno Henrique, o quarto árbitro e o Bandeira não poderiam ter ajudado? Pode Poderiam é lance do campo. Dentro que a comunicação é de todos. Por que eles não se manifestaram? Com a Teve visão privilegiada que ambos tinham. Teve um lance, acho que é Corinthians e Flamengo, que o Daronco não vê
uma expulsão acho que é o Bruno Henrique, pode ser que ele dá uma entrada na cabeça do Mateuzinho, ele quase arranca a cabeça do Mateuzinho, o Daronco não vê. Quem apita aquela expulsão é o quarto Aquela da árbitro. Copa do Brasil? Não, acho que era brasileiro. Semifinal da Copa do Brasil. O quarto árbitro, ele avisa, cara, vermelho, na hora. Por quê? Porque o Bruno Henrique chega com a trava na chuteira na cabeça do Mateuzinho, o Daronco não viu. Mas o pior nesse caso aí, é lance de campo. Tá, então, beleza, ok. Cicinho, você expulsaria ou não Bruno Henrique? Não expulsaria. Aí era cartão amarelo pro jogador do Corinthians, pro Ranieri, que tentou cavar. Se o árbitro tivesse contado com o auxílio do auxiliar, porque o auxiliar Mas aí você tá indo pela falta do Bruno Henrique, você não achou falta do Bruno Henrique. Não foi, ele encolheu a perna, você viu falta ali? Eu acho que foi falta, mas tem falta então mostra o lance de trás pra ver ele encolhendo a perna. Mas tem o bote que ele dá, né? Não que o Ranieri cava, mas ele dá um bote ali. Não, mas ele encolheu a perna, ele não tocou no Ranieri. Eu não vejo ele encolher a perna. Ah lá, quer ver? Ele vai encolher a perna. Olha o bandeiro. Ó, ele ia dar um Hadouken e aí tirou. Não, ele já atingiu. Atingiu aonde? Bom, mas enfim, teve a falta na origem. A bola não faz nem parte da jogada. Se você ver o ângulo de cima, a bola já tá lá na frente. A bola não faz parte da jogada. Olha lá, ele já tocou. Ele tira o pé, a bola já passou, né? Mas ele tirou o pé. O que poderia evitar isso daí era o Roger tirar ele, que ele já tava amarelado aí. E o cara dá um carrinho desse, a bola não tá... A bola já não tá mais ali no contato dos dois. O Ranieri toca essa bola. Poderia ter evitado se ele tivesse marcado falta antes. No Romero. O Ranieri tinha que saltar, se ele marca a falta no Romero... Não, o Ranieri tem que saltar. Se ele tivesse dado a falta pro Inter, o lance... Ele tirou a perna. Se o jogo fosse no domingo, mas não seria no sábado. Vocês estão falando que ele vê as faltas? Então, sabe onde está o negócio do lance? Ele tá muito longe. Ele tá do outro lado do campo. Quando ele tá perto, ele Por isso que eu perguntei do auxiliar e também do quarto árbitro. Mas isso começou lá atrás com o Tinga. O cara quer ser ruim. Ok, direito de direção. O cara quer estar com convicção, sendo ruim, estando longe do campo, é um absurdo. Olha como ele tá longe. Quando tá perto, ele erra também, cara. Não faz diferença. Ele é ruim, gente, pelo amor de Deus. Marco Aurélio Cunha, era pra expulsar, pra segundo amarelo, sim ou não? Você viu a falta, se aconteceu do Ranieri no próprio Romero? Vamos deixar claro, ele não apitava nada. Quem apitava era o VAR. Então, e aí, nesse caso, não podia. Daí não podia. Aí ele foi ver o tranco ali, que pode ter sido uma falta, é difícil saber. Mas eu não daria o segundo amarelo, porque isso interfere no jogo. Eu acho que não foi falta para amarelo. Não foi. Se foi falta, não foi falta para amarelo. Everton Guimarães, sua opinião para finalizar a questão aí. Falta do Ranieri no Romero. E, sinceramente, o Bruno Henrique nem encosta no Ranieri. Se isso aí acontece dentro da área e o árbitro marca pênalti, o VAR chama e diz assim, ei, nem encostou. Então, peraí, gente. Isso ficou claro. Eu peço perdão ao Brasil, porque o Zanovelli é da Federação Mineira aqui, mas vou te falar que trozoba que foi a arbitragem dele, hein? E aí, se você fala, se você analisa, você é chorona, né? Nem falta foi, tá? Pra mim, nem falta foi, só pra você saber. Ai. Eu vou mudar até o assunto que já vem mais. Acabou? Ainda não, Brasil. Vamos ao gol anulado, gol de Memphis Depay, também anulado por uma falta na origem. Não anulado em campo, anulado outra vez com a intervenção do VAR, que chama o Paulo César Zanovelli. Ele vai ao monitor e aí ele se convence de que foi falta. Edu Dracena, pra quem não acompanhou sua opinião no primeiro tempo do jogo aberto. Renato, é impressionante. Ele tá a 1 metro, 2 metros da jogada. Ele não marcar uma falta dessa. É vergonhoso isso aí. Falta claríssima. Cicinho. Falta. Ulisses. Falta. Marco. Falta clara e ele tá muito perto do lance. Então não precisa de árbitro. Fica lá pelo teleguiado. Então tá bom, 5-2, vai. 5-2 tá bom. Pão anulou isso do Memphis, 5-2 não. Eu entrego também. 5-2 tá. E aí, Sgarbi? Muito louco. Nossa, é muito louco. Não, foi falta. É difícil não se repetir, mas ele tá do lado do lance, né? É impressionante o VAR ter que intervir num lance tão claro como esse. É impressionante. E você, Everton Guimarães, qual é a sua análise deste lance? Ai, Zanovelli, faz isso não comigo. Falta clara. Preciso falar? Não. Falta, muito falta. Agora, Chico Garcia, tenta explicar pra gente por que o árbitro
não consegue marcar isso em campo. Ele, no áudio do VAR, ele fala assim, eu achei que quem tivesse tocado a bola tinha sido o jogador do Corinthians. André. Era o Vitor Gabriel? Ramalho. Não, André Ramalho. Ah, sim, isso. E ele na disputa com o Vitor Gabriel. E aí, Luiz Otávio. E aí, era o Luiz Otávio, perdão. E aí depois ele fala assim, não, mas tô vendo aqui que realmente tem um pisão no pé. A minha discussão sobre esse lance, eu vou falar depois. Mas tem um detalhe nesse lance aí. Tá bom, então, voltando. Ai, ai, gente, com tanto... Olha, não sou eu que tô dizendo aqui, mas pela análise de vocês, esse placar de 4-2 não existiu, hein? Ronaldão, mas você merece, parabéns, tá feliz e tem que comemorar, cada um comemora, mas quando perde, tem que saber perder, hein? Pela análise do Cicinho também, o Coronado não ia fazer nada. Eu não sei o quê, o Alan pagou. O caminho no sábado já foi a depressão, né? Só que eu não achei que eu ficaria mais deprimida ainda hoje. Parem de analisar, que tá começando a me deixar mais deprimida. Agora, tem um pênalti marcado para o Corinthians. E a gente tem uma imagem mais aproximada agora também. Não foi. Vamos começar a análise. Pênalti marcado por Paulo César Zanovelli e que originou mais um gol, o terceiro de Yuri Alberto. Por ele não, né? Pelo VAR, né? De novo. Que é outro lance que ele não viu no campo. A arbitragem é só dele, apenas no papel, né? Edu, não sei se a gente tem uma imagem agora mais aproximada, Charles, que a gente possa mostrar. Essa aí, ó. Vai, Edu, vai, Edu. Vendo esse lance assim, ainda mais que o jogador não viu, né? Eu acho que era o... não viu. Ele tocou na bola ou tocou no jogador do Corinthians? Romero. Mas acho que ele toca na bola, né? Ele toca na bola. Ele toca na bola primeiro e depois... Você vai mudar de novo, seu Não, eu vou ter que mudar porque essa imagem... ela tá melhor do que aquela que nós vimos. Então, essa imagem nós não mostramos na primeira parte. É nítido que ele tira a bola, ele tenta tirar a bola e é impossível ele encolher a perna. Então o contato vai sempre existir. Por isso que eu vou voltar atrás, na minha opinião. Eu achei que tinha pego no ombro do jogador do Corinthians. Mas e depois tinha pego. Desculpa, assim... O VAR, na conversa do VAR, tá mostrando exatamente, eles estão tentando entender quem toca primeiro na bola. E o VAR conclui, e essa imagem pra mim é clara, de que ela bate primeiro no peito do Bidu e depois o Romero chega na bola. Tem uma imagem ainda melhor do que essa que pega no pé do cara e depois o pé pega no... Mas ela bate primeiro no peito. Não, não bate no pé. A bola. Bate no peito. Depois a gente olha ali o áudio do VAR, que a imagem mais aproximada dá pra ver no frame a frame, que ela toca primeiro no peito do Bidu e depois chega o jogador do Inter. Eu tô vendo isso também ali. Olha lá, no pé do cara, ó. Então 4-2, vai. Aí foi o Savamur. Chute no vácuo, chama. Do Savamur. Naquela época. Ulisses, a sua opinião, pênalti? Pra mim, pênalti. Porque mesmo independente de tocar na bola ou não, a sequência do lance... e também tem a perna do jogador. A perna do jogador no abdômen. Mas você não tava torcendo pro Inter? Não, mas aqui eu tô torcendo... Mas como o cara vai encolher a perna? Eu achei que os dois gols... Mas não precisa entrar assim também, né? Então tá bom. Mas o cara vai esticar a perna. Pênalti. Então, o cara não tá de calçadinhos molhado, então, não. Quando o cara sobe com o braço aberto e pega no braço dele, você vai falar também como é que ele vai subir com o braço... Pênalti, só isso. Meu amigo, são riscos do lance, do jogo. Mas só que aí entendeu? ele tá tirando a bola, não tem como Tá ele bom, mas encolher. ele atinge o jogador Sim, no mas abdômen. Duas penalidades então você quer com dizer pé alto contra o Inter que não foram marcadas diante do Fortaleza e do Palmeiras, Não, aquela do mínima Richard prudência. Rios. Isso é não verdade. E a outra do Rojas. Isso é verdade. E aí, essa aí foi marcada? O Inter pode Mas a reclamar gente da falou que falta foi de pênalti. Não, de verdade. É isso que eu queria Mas entender. naqueles Por lances eu que falei que contra foi- o Fortaleza e contra o Palmeiras, um lance que não é igual, mas é similar, nada disso foi marcado? Mas no sábado Mas também marcado. teve o Grenal, né? Porque, né, o pessoal E qual é a minha também opinião fala. no Grenal? Óbvio, a sua Qual é a minha opinião? É coerente, é justa, mas Eu tô sou uma falando pessoa que não em tem relação ao interesse. Inter. Eu não vou mudar o Tô falando em resultado, eu só relação dou ao Inter. opinião, O Inter apenas foi isso. prejudicado, mas também teve um benefício no Grenal, né? Mas olha só, 3 já, 4, 5, 6, 7, 8. Imprudência aí é pênalti. Pênalti com Marco direito Aurélio à Cunha, cadeia, tá meia muito hora. analítico. Pênalti. O pé vai no peito do cara, ou no abdômen, não sei, porque é um lance perigoso. Atinge o jogador. Atingiu, é pênalti. Atinge o jogador, doutor. Você não falou que atingiu dentro da área lá, você não falou que não foi pênalti? Do Wesley com o Yuri? Lances bem diferentes. Mas atingiu o jogador, não atingiu o jogador? Ali os dois estão se agarrando, né? Mas atingiu também. Não atingiu ninguém ali, está inventando. Os dois estão inventando. Você falou que o cara atingiu o cara dentro da área. Não, uma ele falou que não foi, a outra ele falou que foi, é isso, Tô te né? entendendo, O doutor. quê?
Você falou que o primeiro não foi e que esse foi, não é isso? O primeiro do Yuri Alberto? Claro que não foi. Foi disputa diferente, mano. Muito diferente. Completamente diferente. Mas você teve o contato dentro da área. Se eu for citar, teve o contato dentro da área. Você fez um mais outros meros. Pra você que chegava a bola, mas é normal, pô, normal. Se tem alguém que pode falar por defensor aqui, é o Edu. Tá, mas chegava a bola. Rapaz. também pode. Não, eu era atacante, eu era atacante. E aí quando fez implante de cabelo, era cabecear a bola. Eu era atacante. E aí, Sgarbi, a sua opinião? Ah, é muito pênalti. Muito pênalti. O problema é exatamente o que você falou, Rei. O Inter teve 2 lances que foram mais pênaltis ainda que não foram marcados. Então a gente questiona o critério da arbitragem. Mas aí o VAR, não o Zanovelli, o VAR acertou mais uma vez. Eu sinto falta do CNM, sabe por quê? Pelo menos tinha uma pessoa pra falar. Agora não tem ninguém, agora é um colegiado. E o colegiado se reúne pela internet. E aí eles trocam uma ideia, cada um na sua casa de pantufa no pé, né? É isso. Mas aí você não achou pênalti aí? Claro que não daria esse pênalti nunca. Até porque, infelizmente, nós não temos uma imagem mais aproximada, que é uma imagem que não é nossa, então nós não temos, eu não posso apresentar aqui pra vocês. Aí pra mim mas foi tem uma imagem muito boa. Aí pra mim foi muito pênalti. Bom, agora a pergunta é o seguinte: Everton, pra você, pênalti ou não? Eu preciso ser coerente, né? Se eu pedir impugnação no lance do Atlético no segundo gol contra o Grêmio lá no Sul, eu tenho que dizer que isso aí foi pênalti, né? Senão eu estaria sendo absolutamente incoerente. Tá bom. Muito bem. Agora eu tenho uma pergunta pro Chico Garcia. Quer dizer que tá liberado, pode subir na torcida, comemorar, se abraçar, se esfregar no torcedor e não toma cartão amarelo, é isso? Ixi. Não, claro que não pode. Ela tá falando do gol anulado do Yuri, né? Que o Yuri subiu no alambrado e não recebeu o cartão equivocadamente. Agora, eu não acho também, porque depois ele comemora tirando a camisa, né? E recebe o amarelo. Isso. Eu não acho que ele teria tirado a camisa se ele já tivesse o cartão. Agora, a sua pergunta é procedente. Se tivesse uma outra pergunta, se a arbitragem tivesse dado o pênalti no Wesley, no lance com o Yuri Alberto, ele poderia receber cartão amarelo? Mas é que... Não, quero saber, porque isso era no início. Mas não foi, sim, né? Mas é que aí você tem que entender como falta. Eu não entendi como falta, então... Não foi, Mas se fosse falta, se ele tivesse cometido pênalti, ele poderia tomar um amarelo também da arbitragem? Poderia sim, o cartão então ele poderia ter um amarelo no início e poderia ter um amarelo nesse momento aí eu acho que ele não subiria no alambrado se ele já tivesse um cartão. E se o jogo fosse hoje? E se o jogo fosse hoje, o placar não era 4-2 e nem 6-2? O do alambrado sim mesmo, isso é importante. Mesmo anulando o gol, eu avisei vocês. Deixa eu relaxar, soltar o corpo, soltar essa espada que eu tenho no corpo, tá bom? YouTube, áudio do VAR do pênalti, vamos lá então. De qual pênalti? Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada 12 cai na conta e os 10... E aí o Bidu tem que sair do Corinthians ainda, pode continuar? Não, depois dessa aula que ele deu na lateral esquerda contra o time do Inter, ele e o Yuri Alberto, tem que todo mundo continuar, Bebeira. Mateuzinho, e parabéns pro Pica-Pau. Agora você será chamado de Dorival, que você atropelou, Bidu. Você atropelou. Menino lindo. Bom, agora esse lance que foi marcada a penalidade pro Corinthians, do Romero, no Bidu, a gente vai ouvir o VAR, o áudio. Fala seis, fala. Seis. Joga, irmão. Pra mim, eu tenho uma ação muito clara. Quem joga a bola é o jogador do Corinthians e tem uma pesada do jogador do Inter no peito Fazer um dele. frame a frame, tá? Isso. Quem joga a bola primeiro é o jogador do Inter, ó. Tá, mas depois essa ação dele, essa continuidade do movimento dele, pra mim, pra você não é faltosa? É a sola do pé dele. Onde é o contato dessa sola? Eu tenho a inglesa, tá? Analisando, Paulo. Deixa a inglesa, devagar. Ele tá controlando lá ainda, o jogador tá no chão, tá? Não, pra mim ele toca a bola e é consequência do movimento. Quem velocidade real? Normal, ó. Vai no frame a frame. Vai no frame a frame. Toca no peito antes. Calma aí, Paulo. Ele tá falando primeiro com você. Primeiro no peito. Ó como ela muda a direção, ó. Primeiro no peito. Primeiro é o branco que joga. Ó, primeiro é o branco, ela tem uma mudança de direção, ó. Aí depois é o vermelho, ok? Faltosa, ação faltosa pra mim. É muito fino. Imprudente, cara. Vamos lá, voltando. No mínimo é imprudente, tá? Imprudente. Paulo, eu vou te recomendar uma revisão para possível penal. Tem um toque no peito do jogador do Corinthians PP, tá, rapaziada? E depois o jogador do Inter, sim, ele toca o pé de forma imprudente para mim no peito do jogador. Aí depois ele toca a bola, mas antes toca no peito do jogador do Corinthians. Ó, a mudança de direção quando toca no peito do jogador do Corinthians. Ó.
Na sequência, o jogador do Inter toca a bola, mas ela toca antes no peito, ó. Tô vendo. Dá outra Vou dar a inglesa pra ele, tá? Que a gente viu. A inglesa. Vou te dar a inglesa. Essa. Temos o drone também, tá, Paulo? Tem a imagem do drone, se você quiser. Velocidade normal é melhor. Cara, velocidade pra mim, normal. tiro penal, é imprudência, tenta jogar a bola. É uma ação temerária, um chute, ele não acerta a bola e acaba acertando o peito do jogador. Eu achei que tinha pegado na bola e não pega a bola. Uma ação faltosa, tiro penal, ok? Ok, Paulo. Receba! Você quer mudar de ideia de novo, viu? Você quer mudar de ideia de novo? Eu vou contar. O lance inteiro passando, o áudio, tudo mais. E o Chico só assim no Cicinho, tá vendo? Foi pênalti? Foi pênalti? Olha, tô convencendo aqui, tô trabalhando aqui. Porque, pô, bate no primeiro no peito do Bidu. É difícil, é um lance fino, como a arbitragem fala. Você tem que analisar frame a frame, mas... É que a perna do Romero também... Então não tá bom, se ele encostar na bola e tocar no peito, o que muda? Não, pra mim tem um movimento adicional, de qualquer maneira. De qualquer maneira, se ele chega disputando a bola, mas esse movimento adicional do Romero caracteriza o pênalti. E se ele tem uma faca? Na minha opinião. Mas bate primeiro no peito do Bidu. O Bidu domina a bola. Se não marcaram aquela penalidade do Davi Luiz no Rojo e aquela do Richard Rios, não podem marcar isso. Marcaram 10 por mas não é porque lá é raro que tem que errar sempre, né? Eu acho que lá tem o erro e aí tem o acerto. Eu não marcaria pênalti, não é porque erraram pro Inter em outros momentos, que aí ficaria muito vazio. É muito pênalti. É porque eu vejo ele encostando na bola e na sequência não dá nem espaço ele tem pra tirar o pé. Só isso. Aí é muito pênalti. Mas aí é minha opinião. É minha opinião. Ele usa o pé alto, ele pula lá de cima. Não é tirar o pé, ele tá com o pé estendido, Renato. É isso que nós estamos querendo dizer pra você. Dependendo ele teria alguma outra forma de tirar a bola do adversário? Mas não entra assim. Entra no jogo perigoso. Vou ficar mais perto do doutor. Também não, o doutor tá contra mim. Aqui, eu vou ficar perto. Aqui você vai tomar 6 gols aqui pra valer 4. Do líder. Do líder. Aqui. Chico, eu vou ficar aqui que eu preciso consigo melhorar minha situação com o líder. Eu e o Sgabi temos a mesma pontuação na tabela. A gente só olha aqui de longe. Começa lá embaixo. Cadê a tabela falar nisso? Aí o horizonte vai. Chega até... A tabela ali, ó. A tabela ali, bebida. Palmeiras é o líder do campeonato. Olha lá, subiu, tá na frente do Inter. É um Corinthians. Eu acredito no Bragantino hoje, hein? Olha lá. O Bragantino vai acabar. Vai dar um azar aí. Deixa eu te falar, já é você vai sair voando daí. Tem que lembrar que o Mirassol gosta de... Será que meus não, amigos... ele é ousado. Renata, será que meus amigos Ronaldo, Sgabi, Cicinho, um dia terá esse privilégio que eu estou tendo aqui? Isso aí dá um azar, velho. Já teve gente que subiu aí. O time que a gente vai fazer? Peraí, Edu, eu tenho uma perguntinha pra você. Se por um acaso acontecer do São Paulo chegar lá, quem vai subir dos três aí? Vai ter uma briga, hein? Vai ser o doutor. O doutor é um cadeirão de... Cadeirão. Pra mim, pro Marco Aurélio, o segundo degrau aí já é alto. Eu não sei, o time do Cicinho tá invicto, mas não tá no cadeirão. Edu, o que acontece esse negócio dele? Vai ser igual aqui bancada, tá atrás do o Palmeiras aí em cima. Que tomou 4-2. Fala do Vitor Roque. Os caras deram um gol pra ele ontem. Deixa eu te falar um negócio. Aproveita hoje aí que amanhã você já vai sair. Aproveita, Edu, tem que aproveitar e desfrutar do momento. Domingo a gente conversa, Sgabi. Palmeiras aí em cima, sabe o que é? Sem arbitragem. Palmeiras aí em cima é igual ex-jogador vestindo roupa de futebol em jogo beneficente. Não combina. Pensa no trem ficar feio. Domingo a gente conversa. Ex-jogador com roupa de futebol. Me fala quantos campeonatos vocês ganharam nos últimos 10 anos aí, se pelo menos. Não, se nós for falar de história, ainda vamos massacrar, hein? Edu, não vamos falar de história. Futebol se fazer em 10 anos. Tem gente desviando o foco, hein? Vitor Roque. Tem gente desviando o foco. Você, meu filho. Agora abriu a porteira. Agora você estava se dedicando, lutando pro time. Agora fez o gol. Principalmente pro Ronaldo, que fica te falando que você não vai. Não tomou 6, hein? Vitor Nhoque. Você é o Vitor Roque, rapaz. Você jogou no Barcelona. Agora tá no Palmeiras, entendeu? Nosso Tigrão. Então tamo junto, meu irmão. Primeiro gol de muitos. Tigrão? Nosso Tigrão. Deram gol pra ele. Tô falando. Deram gol.
É o Tigrinho. Ulisses, imagina Abel Ferreira hoje, olhando a tabela, esperando pelo Bragantino. Uma coisa que me preocupou, nós tivemos mudanças, né, em treinadores. O Corinthians é outro time que o Dorival é indiscutível. E o Abel ontem não foi tão bem, Renato. O jogo não foi legal, eu transmiti o jogo ontem. O Corinthians foi outro com o Dorival e com o Zé Novelli, né? Não é verdade, não, mas o Corinthians tem sido outro. Você tá entendendo taticamente o Corinthians, né, Renato? assunto não é Corinthians. Foram 2 jogos, contra o Horizontino e contra o Inter. Eu tô dizendo a evolução do Corinthians agora. O Abel, eu achei que ele demorou pra mexer no time. Ele demorou muito pra pôr o Paulinho. Ele demorou demais pra mexer no time. O time não tava bem. O Vasco é fraco, sem seus principais jogadores. Entendeu? Era pro Palmeiras ter enfiado uns 4 no Vasco ontem. Mas o mandante era o Vasco, era em Brasília. Mas o Vasco fez um jogo, assim, de esforço. Acima do esperado, né? De esforço. Porque o Palmeiras não jogou nada. Nossa, mas peraí, o Palmeiras ganhou o jogo, o Ulisses tá falando como se tivesse perdido. Que isso? O Palmeiras ganhou o jogo num erro. O Palmeiras ganhou, não. O Vasco ganhou o jogo. O Vasco jogou para o Flamengo. Tentando sair tocando com o goleiro. Trabalhar a bola com o goleiro na pequena área. Você não desculpa. Isso aí já é o Diniz. Já é o Diniz treinando no home office. E o Estevão tava ali ligadaço, né? O Estevão, além de muito técnico, é um cara que tá sempre concentrado no jogo. Mas, Renato, eu dou mais o valor ali no Rios. O Rios viu a marcação? Início, A marcação ali do Richard Rios ali foi impressionante. Ele pressionou a bola e fez o jogador do Vasco errar. Isso aqui é o pior. Isso aqui é o pior disso. O Vasco continuou fazendo isso durante o jogo. Os caras tomam o gol, não aprendem e continuaram fazendo. Só uma questão, quem teve a criatividade de poupar o Coutinho e o Verratti? Que estavam lá, o Verratti estava lá. O Vasco quis tirar a liderança do Flamengo e não sabia que o Flamengo ia tomar um cacete do Cruzeiro. Por isso. Dorival deles! Vral! Segue o líder. Ai, graças a Deus, acabou o programa. Acabou, ainda bem. Ai, acaba logo, por favor. Amanhã tem mais. O Neto chega com os donos da bola. Valeu, um beijo. 6-2, 6-2. Vral.